Levar nosso pensamento a Jesus, nosso amigo incomparável, e rogar a Ele que determine os seus mensageiros, que nos inspire, que eles possam fraternalmente inspirar cada um, refletindo no seu psiquismo, a todos aqueles assuntos inerentes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual cada um que tenta, no campo teórico, analisar, à luz da sua própria vida, do seu presente, quanto e como podemos colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Que Ele sempre esteja ao nosso caminho, trilhando, dando a nós, a cada um, o norte a encontrar a nossa principal razão da existência eterna, que é de servir e ser uma pessoa boa, de trilhar o caminho mais curto em direção ao mundo da luz. E que Maria de Nazaré, a nossa incomparável mãe, possa sempre nos proteger e, com a inspiração do seu manto sagrado, nós rogamos a Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos lá, então. Que assim seja. Vamos então hoje com Obreiros da Vida Eterna, capítulo 5, Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou meu espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira por enquanto nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar da existência real. De início ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Fez significado parênteses e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista, em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de mágica, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredora ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo, encontrei. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos, em nosso plano, a situação é análoga, e continuou sorridente.
Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se penduraram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna, e que com a morte regressa ao seio divino para o definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponham devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos, e com os meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais teria atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso estruturado em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando enlevado a obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, sim, confirmou com graça espontânea, atalhando minhas considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou: vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e assegurava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia, em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei, em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos.
De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso humorístico. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim presentemente é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na, através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosas lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa em virtude das observações ouvidas, considerei. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum, e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço nesse asilo consagrado aos socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de 1 ano, indaguei, admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriquecem o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem essa casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você, interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nesses círculos abafados de transição, onde há que lidar com resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações emprestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o processo real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Continentes. Prometem-me para breve semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracteriza, Zara, por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido.
e fixando-os talvez no quadro inferior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda à mente o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei meu trabalho, e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte, e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesma após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz! Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientela abastada conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum de sabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-se dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto antes do tentamen fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger meus interesses e desposou minha companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou meus bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo matrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irascível e detestado, recuei tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriram? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no mistério da tolerância, da paciência e da dor. E por esse motivo meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim.
Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei: por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu minha sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho, a assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas, através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculo que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro. Em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem, indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam na região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto à discórdia sem nome e antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário de existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Como trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos,
com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhe as observações sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: Não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório da carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interrompermos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade, dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de nova vida. A casa está repleta de cooperadores que trabalham servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. No outro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que desprendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido, e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhamento ao recinto, onde aguardava extensa clientela. Notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados, que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Final de capítulo. Tá fechado o teu microfone, Francisco. Fechado ainda. Parei que eu vou abrir por aqui. Também não estou conseguindo abrir. Vê se tu consegue. Não, fechado. Não abre de jeito nenhum. Não sei o que tu fez aí. Aí deu? Deu, agora deu. Estava o celular desativado. Bom, o irmão, aí é o capítulo que se refere ao irmão Gotuso. Aí, para a gente fazer essa análise do Gotuso, tem uma série de mensagens que a gente pode fazer comparativa, né? O Gotuso, que é o André Luiz, que eles estão aonde? Eles estão lá na casa de transição. Não se esqueça também, a gente viu no capítulo anterior, a casa de transição, ela foi autorizada pelo alto com energias sutis do alto a
atendendo a crosta umbralina, né, regiões umbralinas, e em que a grande maioria dos desencarnados nem sabe que desencarnaram. E ali, nesse ambiente transitório, espíritos que se prontificam, né, a dar essa assistência aos enfermos, dentro da sua condição também limitada. Então, eu tive assim, esse Gotuso, ele era médico, neurologista, né, se encarnou jovem, 50 anos, se vê que naquela época não tínhamos ainda a penicilina, e ele morreu por pneumonia, coisa que hoje se resolve aí em 5 dias. Agora, ele era médico, né, um cirurgião, tinha família e tal, e o André Luiz médico também. Aí o que ocorre? Quando no capítulo anterior está lá o André Luiz com a sua curiosidade, e aí está ali para já atender, não é mais, a gente já viu que ele não é mais um observador estudante, ele passa a ser um assistente como médico. E aí, lá nesse ambiente, ele pergunta algumas coisas em relação à medicina, e aí ele é indicado para esse Gotuso. O Gotuso foi médico, desencarnou, ficou mais tempo que o André Luiz nas áreas inferiores, a gente sabe pelo André Luiz do nosso lar, que ele ficou por volta de 9 anos nas regiões umbralinas, mas aí vem uma determinada diferenciação entre um e outro. O Gotuso ficou mais tempo, mas para a gente ter essa noção de tempo. Já o André Luiz também diz assim, 9 parece muito tempo, mas do ponto de vista espiritual, essa coisa de vai ficar cristalizado, tudo é o pensamento, tempo e espaço. Ou seja, ficar cristalizado no mesmo pensamento, o tempo passa sem a gente perceber. Isso até, para nós, mesmo nos pensamentos mais elevados, quando a gente vai assistir, seja lá, alguma coisa que nos distrai, que nos dá um determinado êxtase interior, parece que o tempo passa rápido. Aquela coisa de sensação do tempo não quer dizer que o relógio não andou da mesma forma como se nós estivéssemos parados ou cristalizados pensando em outra coisa. Mas com o pensamento tenso, um pensamento para baixo, nós nos cristalizamos e realimentamos esse pensamento, e o tempo tem uma sensação de ter parado. E essa é também a explicação que se tem. Há espíritos que ficam cristalizados lá embaixo centenas de anos, né? Se a gente vai pegar até dos espíritos que se degradaram tanto e que assumiram até uma forma de ovodização, de distanciamento do processo encarnatório, ou seja, perderam o seu molde e se agruparam as suas energias, coagularam de tal forma que se transformaram como se fosse uma forma ovoide, que se chamam os espíritos ovoides. Esse, para se restabelecer o seu processo de consciência, são centenas de anos, né? Centenas, porque se degrada também ao longo de um tempo que não é de um dia para outro, assim como o processo de retorno também, sob o ponto de vista do tempo, é diferente. Então, a gente não tem que se impressionar com essa questão dos 7 anos, 10 anos ou mais, que certamente ficou esse Gotuso, mas sim o que ocorreu durante esse período e qual era o seu propósito. O Gotuso, como ele era um médico próximo, aquela coisa, tinha família, e aí era católico, né? Então ele é um devotado à igreja, provavelmente no início do século passado, então frequentava a igreja e, naquela época, com os resquícios, né, da Inquisição, quem mais contribuía para a igreja, mais era bem-vindo. Então, estaria comprando o seu pedacinho no céu, né? O dízimo que a gente contribui para a paróquia, para o clero, né? para a cúria, era dado como uma representação que, à luz de Deus, nós estaríamos sendo escolhidos. E aí começa já o drama, né? Ele achando. Tudo que ele fez, procurou ser bom, procurou ser um médico, concepção religiosa, né? Aí ele menciona, cristalizada em dogmas, né, da Igreja Católica, e a
percepção dele de mundo espiritual era aquela do céu, né? Como se fosse aquela coisa do paraíso, ou também que se fosse um endividado que ele tinha consciência por ter sido bom e contribuído também à igreja, e o próprio padre, nas palavras finais de encomendação do seu próprio corpo, e ele sem perceber, já o Gotuso ali, moribundo, sem perceber se estava encarnado ou desencarnado, porque não tinha essa concepção, estava ouvindo tudo, provavelmente já ouvindo como espírito moribundo, e sendo invocado pelo padre como terá o reino dos céus, portanto, que ainda foi mencionado, foi tanto contribuiu para a nossa paróquia, para os seus dízimos, e assim, da mesma forma como acontece, às vezes, talvez hoje em menor forma, talvez em algumas doutrinas religiosas que ainda pregam essa coisa do dízimo, sendo dar a Deus e não dar ao padre, ao pastor, ou seja, quem for. Então, a gente vê assim, o Gotuso, ele vai para o mundo espiritual com essas inclinações, mas, como médico, percebendo que estava com uma doença que provavelmente o levaria à morte, vamos falar morte, que é morte para ele mesmo, deixaria a esposa e os filhos, e aí estava assim pensando, será que essa morte que me espera, que meu mérito que eu alcancei, vou lá ter a condição de ainda acompanhar a criação dos meus filhos, a minha amada esposa, viúva? Aí vem aquela situação que já vem os comparativos que ele deve fazer. Primeiro, que há pessoas que, quando acham que morrem, deve deixar as algemas com os seus parceiros que aqui ficaram, seja de uma forma ou de outra, né? A mulher, o homem que, entre aspas, perca o próprio marido ou a esposa pelo processo do desencarne, não significa algemar essa pessoa para ficar esperando o seu contato ou ser vigiado do outro lado, porque o ponto de vista espiritual é até um problema, porque quando o espírito percebe que não há morte, ele tem através do processo da saudade e do sentimento equivocado de posse, de querer retornar ao lar. E muitas vezes até impulsionado pelo desespero daqueles que, pela dor da saudade, do desconforto e assim por diante, atraem esses espíritos. E a gente vê, então, que o Gotuso, ele desencarna, e, do outro lado, claro, situações pessoais que não são mencionadas aí, provavelmente, os seus dramas interiores, ele, do outro lado, tenta direto procurar o seu lar, não consegue. Provavelmente, o que ocorre com espíritos que têm uma inclinação de querer determinadas coisas que não têm a faculdade de alcançar, recebem influências de espíritos perversos, infelizes, que nos levam a um processo obsessivo. Isso se sabe, né? Várias informações e relatos do plano espiritual, como é que se dá. Porque se nós desencarnamos, não importa, acreditando ou não acreditando, nós temos os nossos impulsos, continuamos vivos do outro lado, nos tocamos, existe o corpo físico do outro lado, não precisa nem chamar, nós chamamos de corpo espiritual, perispírito, o nome que for dado, corpo astral, seja o nome que for dado. Nós nos tocamos e temos todas as situações do nosso corpo físico do outro lado. Aí não importa se acredita ou não acredita, essa é a realidade. E essa realidade impulsionada pelos seus sentimentos, o pensamento, as emoções. E a inclinação dele era de ir para casa, provavelmente deve ter recebido auxílio de outros espíritos em troca de outras situações que não são pormenorizadas aí no texto, e que ele se associou a outros espíritos e, mais adiante, consegue chegar no lar dele e aí percebe a esposa já com outro marido, que aí seria o tal do próprio primo e amigo chegado à família, e aí com ela passa a ter mais um ou dois filhos, e isso o leva a uma tormenta de perseguição e muito
aí, dissociado ao André Luiz, ódio, ele enraizou um ódio contra a entidade que tomou seu lugar na entidade, o encarnado que tomou seu lugar no lar. E também de incompreensão com a própria mulher, a esposa, de não conseguir ouvi-lo e de tentar ela demonstrar carinhos e com o outro marido, e uma situação análoga ao que o André Luiz conta da vida dele. Sabe, o André Luiz, quando foi autorizado depois a visitar o seu lar, na crosta, ex-lar, né? E que a mulher já estava também casada com o outro. E aí também ele teve um impacto, mas olhem a diferença já dos dois. Um incorporou um ódio, o outro vigiou, mas aí tem a outra situação, né? O outro ficou 9 anos, foi resgatado, mas não, durante esses 9 anos, deu uma revolta contra a vida, muitas vezes até que Deus é esse, aí se lembrou também dos princípios religiosos, né, atávicos ligados à própria Igreja Católica, mas não direcionou uma atitude mental contra esse ou contra aquele, e sim de incompreensão com a sua situação. Já o Gotuso, além de outras situações menores que não são mencionadas, ele direcionou um processo de ódio contra aquele terceiro que tomou conta do seu lar. Então, é diferente aí em relação ao André Luiz. E o tempo que ele ficou do outro lado também dependeu do quê? Daquele processo dele de se dar conta, e provavelmente recebeu o auxílio também espiritual para que ele seguisse um outro caminho, e ele alcança essa virtude de exercer a medicina do outro lado em assistência aos outros, que aí ele conta o processo dele que se defrontou no mundo espiritual. O que vale para nós assim um primeiro ensinamento deste capítulo e que justifica uma série de situações em relação aos espíritas. A gente vê muito ao longo dos anos, né, desde do ano 2000, por volta um pouquinho antes, que os livros do doutor Inácio foram publicados, o Saldo Inácio, toda aquela turma lá que, através do Bacelli, o Odilon, o Paulino Garcia, Domingas, Modesta e tal, todos testemunhando o que ocorre no mundo espiritual, e aí a menção principalmente do doutor Inácio sempre de dizer que o mundo espiritual é só uma questão de um pouquinho de mais ou menos matéria, mais ou menos energia. E que, fugindo aos nossos olhos humanos, nós não enxergamos o que também é físico do outro lado. São os mundos paralelos. A gente vai pegar pela física quântica, toda essa explicação existe para isso. Mas, do ponto de vista da doutrina, se vê os adversários do doutor Inácio, e a gente pega só esse parágrafo aí, que ele conta o que ele se defrontou, o Gotuso, né? O que ele se defrontou do outro lado, e contando qual o mundo que ele passa a ver depois de moribundo, e ele cristalizou o sentimento religioso católico, ouvindo aquele padre, e depois sai, isso, essa passagem até inclusive é conhecida, essa desse capítulo, do Gotuso saindo depois do seu corpo e vai cobrar o padre. Há muitos padres, né, sacerdotes e religiosos que são perseguidos por espíritos cobradores de onde estavam as suas indulgências que foram pagas para receber o pedacinho no tal do céu. Onde é que está o céu? Onde é que está Jesus? Onde é que está Maria? Onde é que estão os santos que eu não enxergo? E onde está aquilo que o padre tanto dizia? Não, tu vai ter o teu lugarzinho, tu vai estar sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? O Jesus, o Deus que já esteve entre nós e que está lá te esperando, Maria vai estar do outro lado, e tu vai te... E quantos são os espíritos que chegam do outro lado e depois com essas concepções, né,
monoideísta, uma ideia fixada, de chegar do outro lado e achar, às vezes, até que alguns espíritos que enxergam o espírito um pouquinho mais sublimado em relação a eles, de achar que estão percebendo a passagem de Jesus, ou do santo esse, ou santo aquele. Mas, nesse caso, já mais focalizado, provavelmente esse Gotuso, uma pessoa mais esclarecida, inteligente, de percepção mais aguçada, logo entra no seu processo de comparação, percebe o fenômeno da morte, mas o sentimento em relação à família não se dissipou. E aí vem também uma outra causa, o porquê que ainda ele está nessa casa transitória, servindo como se fosse um servo, não é nem um orientador superior da casa, servindo ali como um plantonista das enfermarias, como médico, e aí tem o seu mérito, ele continuou do outro lado com a sua curiosidade e colocando em prática todo o campo teórico que ele havia agregado até então, com outros ensinamentos, e nessa casa transitória se vê também ali aquela descrição que se dá aquelas obras, né, quase que tridimensionais, praticamente seja isso, porque naquela época não tinha como descrever o processo tridimensional, multidimensional, né, das imagens do corpo perfeito, com todas as vias, as veias, as artérias, os nervos, todos os órgãos que nós já estudamos e vimos lá no livro anterior. Lembra aquele modelo para a programação das encarnações, e que era aquele modelo, e ali, à luz do modelo perfeito, que cada um, quando programava uma reencarnação, poderia e tinha, conforme a opção que era dada pelos construtores, os organizadores do processo encarnatório, lá na encarnação do Segismundo, que depois nós vimos, e um pouco antes vimos essa descrição lá no nosso lar, né, num dos departamentos do Ministério do Esclarecimento, que havia o acesso a cópias perfeitas em vidro, né, do corpo humano, uma situação até semelhante a essa aqui, ao qual tem a diferença. O Gotuso diz, e faz referência, né, implícita, sem dar o nome, e diz para André Luiz. A descrição, e provavelmente ele já tinha também acesso até esse momento nos domínios dos missionários da luz, quando nós temos a descrição da reencarnação do Segismundo. Lembra que ele estudou, tem um capítulo longo, a reencarnação do Segismundo. Tu tens a exemplificação, diz o Gotuso para o André Luiz, de encarnações no processo superior, com acompanhamento de sublimação de espíritos, onde as vítimas se reencontram com seus algozes num processo de compreensão. Mas ali, dessa casa transitória, onde o Gotuso trabalha e onde ele assiste processos reencarnatórios, né, mais compulsórios, ou seja, vão reencarnar um processo muito mais difícil do que aquele descrito pelo André Luiz lá no Missionários da Luz, o Segismundo. É só uma exemplificação, porque ele não dá o nome, e é essa comparação que ele faz ali no determinado parágrafo. Muito interessante todas essas coisas quando a gente junta esses estudos, essas leituras, para melhor compreender isso e abrir no nosso espaço. Quando a gente ouve essas críticas ao doutor Inácio, que fala tanto como o mundo espiritual dando detalhes e dizendo, um livro de 1946 descrevendo ali, olha, o processo da morte, eu saio, né, do corpo, o moribundo vai ver e quer ir para casa. Aí tem os impedimentos, não dá os detalhes, mas se percebe nitidamente, e o próprio Gotuso diz, a cópia, que o mundo científico não tem a noção de que esse corpo astral, chama ele de corpo astral, é uma cópia idêntica ao nosso corpo físico. Quer dizer, está ali, está claro, 1946. Aí vem o Inácio dando os seus detalhes de como se dá, inclusive, com todo o processo psíquico do espírito que chega do outro lado e se defronta com uma nova realidade, mas numa continuidade de uma vida em que ela tem pouquíssima
diferença para exatamente não haver esse choque psíquico. É por isso que o mundo espiritual ele é quase idêntico a esse nosso mundo aqui. Logo em seguida, que já vimos em várias outras situações e obras também já estudadas e lidas, né? Cada um que tem o seu acesso aí aos estudos, de perceber que do outro lado, quando o espírito cai em si para as suas fraquezas psíquicas, é aí que surge aquela simbologia do inferno, o inferno de consciência. É isso que faz o espírito cair para dentro de si, e a amargura, por um processo, né, de melancolia transitório, provavelmente é transitório, porque tudo passa, não importa o tempo, a gente falou do tempo no início, esse tempo não importa para alguns, aí o outro foi mais de 10 anos e o outro foi 9 anos, mas o que mais importa para isso é o processo de redenção do espírito, de perceber o que é e o que se prontifica em relação à eternidade, em relação à consciência superior. Muito, muito interessante, e essas coisas ficam assim implícitas no texto, e quanto mais a gente lê e compara e tenta pensar em coisas que já se estudou, mais afloram situações que nós já vimos, e essas situações elas se repetem. É impressionante que o Gottuso ficou anos, e ele se dá conta disso, ele perdeu anos até tomar a consciência plena de si, algemado a uma situação direcionada ao seu lar, de incompreensão com a mulher que casou com outro. Quer dizer, o culpado é o outro que tomou conta da mulher. Quer dizer, e ele provavelmente, né, somou aí psiquicamente efeitos negativos, karma, em relação a essa pessoa, e ele mesmo diz: estou pensando seriamente em programar um retorno, ou seja, reencarnar com os espíritos associados. Provavelmente, né, venha numa nova, já deve ter vindo, né, isso foi em 46, reencarnar com o filho do algoz dele, com a ex-mulher, irmão, associado desta forma, para, através de uma determinada antipatia com esse algoz, o novo marido da ex-mulher, viúva, e provavelmente vai ter se for um filho, vai ter uma relação um pouquinho adversa ou mais aguda, e aí vai depender do seu próprio teste, todos esses aprendizados que ele vai tendo, e ele vai ter, provavelmente, sempre com acompanhamento espiritual, se estiver em sintonia, de melhor enfrentar essa adversidade numa relação difícil com o pai, que provavelmente seja essa situação. Acho que o melhor que se encaixaria aí é ele reencarnar filho dos dois. Dificilmente seria diretamente porque irmão, porque teria que ter uma relação já mais direta, assim, e que haveria certamente de ele, provavelmente o pai, exercer um determinado, né, talvez um sentimento de culpa com esse filho, mas o filho uma contrariedade gratuita, porque a qualquer desavença vira uma erupção, né? E a gente vê assim as relações humanas como são difíceis às vezes na nossa família, as relações mais diretas no dia a dia mesmo, as profissionais, às vezes até ocasionalmente socialmente, de simpatia e antipatia. Aquelas relações do pai, mãe, filho, irmãos, a relação mais difícil com um com o outro. Abre-se o passado e vai ver, pô, mas é a oportunidade. E aí, que sou ponto de vista da doutrina, do evangelho, superar é difícil, respirar mais, se concentrar mais, um pouquinho mais de oração, mais paciência, que é difícil, né? Aquela paciência de resignação. Quantos chegam do outro lado e assim, mas tudo que foi lá e não foi fácil, tinha sido planejado isso que está ali acontecendo, o que aconteceu, está lá no Segismundo, que a gente já viu, e muitas outras histórias que a gente estuda e não traz de aprendizado, compreender melhor. É difícil, o irmão tal, facilmente qualquer coisa que ele faz,
me irrita, e a irritação leva a uma reação, e essa reação gera um efeito, é o efeito karma. Aí o Inácio, o Odilon diz assim, mais importante, primeira coisa, é não agravar o karma. As relações podem ser difíceis e são difíceis. Não teria sentido nenhum processo nosso da encarnação numa escola planetária com o véu do esquecimento, né? Nós esquecemos os detalhes do pretérito, mas o sentimento aguçado para se dar conta. Então, é muito mais fácil perceber, sob o ponto de vista da doutrina, e dizer assim, os pontos de melhoria que nós temos são esses o necessário de dar mais atenção a esses problemas, a essas situações adversas, a esses obstáculos. Interessantíssimo quanto que a gente pode sempre, cada estudo, assim, essas comparações são muito bonitas, muito profícuas para o conhecimento nosso, humano, da doutrina, e compreender assim a história. Tal André Luiz conta para ele, claro que não ia repetir a história lá no nosso lar, ele conta para o Gotuso e qual foi a nossa concepção de diferença. O André não odiou, não agiu contra ninguém no mundo espiritual, teve desconforto. O Gotuso, por que não subiu? Estava ainda amarrado, está ainda amarrado, claro que isso já passou, foi naquele momento da descrição do próprio livro, de ele estar preso a um elo do ódio que alimentou, ele alimentou, claro que aí com o auxílio de outros, e aí seja lá os detalhes que ele tenha propiciado, e aí traz para a nossa vida quantos que a gente for passar para o nosso passado, e não precisa passar lá bem, lá para trás, nesta encarnação, contrariedades, sentimento de raiva, às vezes até de ódio, mesmo que passageiro, que nós tivemos em relação a alguém, desejando que essa pessoa isso ou aquilo, ou também já imaginando, que bom que fosse que não tivesse mais no meu caminho, que isso, que aconteça isso, aconteça aquilo. Provavelmente, talvez, já hoje, né, aquela coisa meio persistente, nós estamos aí estudando, pensando, tentando elaborar no seu próprio dia a dia. Talvez hoje a gente já esteja mais amadurecido, mas se a gente buscar sentimentos, eu pessoalmente, se eu buscar sentimentos de um passado não tão longínquo, um sentimento de às vezes, raiva, uma raiva, e sem se dar conta, já tendo acesso a leituras e o conhecimento da doutrina, mas não dessa forma mais efetivada que felizmente, agradecemos ao alto por essa concepção de procurar, de tanta insistência, de reviver essas palavras que a gente estuda, esses textos, essas comparações, de não agravar o cargo. É difícil de ler palavras mortas. Muitos anos atrás, a minha, muito fácil isso, porque não está aqui. Quantas vezes a gente ouviu, segue isso, falamos tanto, somos franciscanos, tem aí, a nossa casa é franciscana, Francisco de Assis, isso, aquilo, e aí, quantas vezes assim, mas eu não sou Francisco, eu não sou. Mas não é o fato de não ser o que Francisco de Assis faria no nosso lugar. Assim como a gente pode pegar o exemplo maior, Jesus, o que Jesus faria no nosso lugar. E aí vem o fecho para mim de tudo isso, que é o mais maravilhoso de tudo, que é esse texto, de a gente já ter estudado lá no Missionários da Luz, o processo da encarnação, esses acompanhamentos que existem, né, do mundo espiritual, e de a gente saber e perceber que a tarefa fraterna que os espíritos realizam em assistência a nós, ela é muito superior do que nós imaginamos. A gente vê essa casa transitória, quantos enfermos estão ali, nosso passado, estávamos ali enfermos, né, sem consciência nenhuma de si próprio. Quantos espíritos abnegados, tanto do ir e vir, vai e vem, reencarnação e acompanhamento, não é né? Em nome de Jesus, há uma pleiade, né? Um grupo enorme de espíritos que estão guardando por nós.
E mesmo quando a gente estivemos no nosso passado, né? Pega aí centenas e os anos para trás, sempre tivemos o acompanhamento espiritual direto sem perceber. Por quê? Porque está no Evangelho que Jesus não quer perder nenhuma ovelha do seu rebanho. E a todos aqueles espíritos que conseguiram ter a dádiva, né, de chegar a uma dimensão em que vivenciou a luz de Jesus, a gente vê o espírito do irmão José, né, o José Barnabé, esse que é uma das obras aí, o irmão José disse assim, olha, a emoção de estar com o Senhor, né, foi receber só a mensagem dele, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, que o amor de Jesus possa dar a condição de paciência a todas aquelas situações adversas que nós vivenciamos. E aí a gente pensa assim, tá, quando a gente ora, oro então a Jesus, a esse, aquele, quando a gente eleva o pensamento ao universo, nós nos sintonizamos com todo esse grupo de espíritos que sabe tudo sobre o nosso processo encarnatório, sabe das dificuldades, estão torcendo pelo nosso êxito, mas não pode decidir por nós. E eles ficam muito satisfeitos quando nós abrimos nosso psiquismo para pensar nessas coisas. E aí vem a palavra oração, a oração é idosa, é abrir a nossa mente, abrir o nosso espírito, o nosso pensamento a essa influência fraterna, benéfica, pura, de prazer, de êxtase, de servir, que é o amor verdadeiro, de perceber as coisas e eles vão contribuir para que a gente passe a se engajar mais e mais, e neste processo todo vão se desamarrando outros obstáculos da nossa vida, tanto às vezes no campo material, da saúde, a moratória que a gente recebe, porque passa a ser um agente útil ao alto e eles, né, hermanados nessa necessidade de manter essa trajetória, vão alimentando e dando a situação, passa a ser uma referência do mundo espiritual superior, porque aí nós estamos aí na casa de transição e tem que ter os seus agentes, tem que ter os seus... Não adianta eles ficarem lá, e aí tem o processo do reencarne, tem aqueles que estão chegando desencarnados, e aqueles que estão lá encarnados, nós aqui estamos encarnados. Quem é que é uma referência para nós, para dar assistência a alguém? Quem que recebe mais facilmente a nossa influência para dar o auxílio a este ou aquele? E às vezes a gente não sabe nem por que acaba, às vezes, ajudando alguém, ou se abre psiquicamente uma oportunidade, e nós temos, às vezes, uma palavra amiga para dar para alguém, ou um conforto para outro, ou uma compreensão a um incompreendido, né? Essas coisas todas são maravilhosas e a gente só tem sempre que agradecer. Acabamos também passando do tempo, mas eu acho que vale a pena a gente persistir nesses estudos com a cabeça mais aberta, né? De procurar pensar já no que leu, no que estudou, e sempre procurar se encaixar no conteúdo, sob o ponto de vista o que isso significa para cada um de nós. O que a gente pode, aí, como eu te falou semana passada, o Evangelho, essas coisas dos estudos, eles passam a ser repetitivos porque o Evangelho é simples. Basta ter o propósito de servir, mas servir com consciência, com prazer, né? E se não está tendo prazer, reexamina o que é que está me fazendo infeliz, o que me faz ter esse peso a mais ou essa situação. Isso até para tudo, até para fazer as coisas como nós estamos fazendo aqui, como quantas vezes a gente diz, é a terça-feira, é o dia do estudo, aí vem os entraves, eles ocorrem durante o dia, às vezes a gente vai ler um livro ou vai orar e está assim com um pensamento cristalizado em outras coisas. Essas interferências psíquicas muitas vezes são de espíritos, mas principalmente
o nosso inconsciente que é despertado e se sintoniza com esses espíritos. O nosso grande adversário é o nosso inconsciente. O que é o nosso inconsciente? É o nosso passado. São as coisas que nós já pensamos, fizemos, compartilhamos, demos energia, né? E que hoje a gente está procurando dissipar essas coisas. Não é um processo fácil do dia para a noite, mas é um processo. Esse processo a gente tem que procurar, e aí ver, está lá quantas, né? Está lá no Livro dos Espíritos, tá, o Santo Agostinho, quantas referências do catolicismo falamos em Igreja Católica, está lá, ele quando ainda era lá o Agostinho, que foi uma transformação individual, né? Filho de Santa Mônica, e aquele perverso que até os 21 anos e tal, depois se transformou, e ele dizia, depois que encontrei razão de viver, não passava um dia antes de adormecer sem que eu reexaminasse o que eu vivi, o que eu experienciei naquela jornada, e vendo os pontos que eu devo melhorar, onde eu devo me perdoar, onde eu devo perdoar alguém, onde eu devo ser melhor como pessoa. E esse processo ele se habituou a fazer e ele notava o quanto que ele conseguia, né, num processo de êxtase, de crescer espiritualmente. Isso é uma grande experiência, e ele veio depois repetir isso como uma das mensagens ao Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. O católico Agostinho, o Santo Agostinho, passa essa mensagem, né? Como a examinar, entre outras mensagens que ele passou ao longo de toda a obra que o Kardec nos organizou. Pessoal, então, desculpa por ter passado então do horário, nós vamos elevar agora o nosso pensamento e, mais uma vez, agradecer a Jesus, agradecer aos seus mensageiros, que tanto nos acolhem e de que tanto eles nos acompanham, de uma forma ao qual nós não temos a compreensão plena, mas podemos ter a certeza que sempre quando nós abrimos a nossa mente, rogando ao alto, ao universo, a Jesus, ao Deus Pai, que está em todos os lugares, que é uma energia perfeita, que está presente em todas as situações, em todos os universos, em nome dele, Jesus nos ensinou o caminho para chegar ao Pai, ao mundo da perfeição. A ele a nossa gratidão, as nossas rogativas para que a gente possa trilhar esse caminho cada vez mais de união e de crescimento espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Muito obrigado.